Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus seja conosco e nos fortaleça na nossa fé, no nosso propósito. O objetivo hoje da nossa reflexão está contida no Livro dos Espíritos, na parte 3, capítulo 11, onde fala do amor maternal e amor filial. Compõe as perguntas 890 a 892. Todas as perguntas que o nosso insigne codificador, Allan Kardec, propôs à espiritualidade superior durante o período da codificação, visa esclarecer a humanidade, visava esclarecer a humanidade encarnada naquela época e assim como os dias de hoje, porquê das dificuldades, porquê das aparentes anomalias da vida humana aqui na Terra. E como Jesus nos prometeu, no advento do Consolador prometido, que é o Espiritismo, que faríamos, lembrarmos tudo que ele havia dito, ou seja, nós esqueceríamos, assim como descerrar os véus sobre todos os mistérios. E o que seria esse descerrar de véus sobre todos os mistérios? Entendo que seja a responder às perguntas seculares, milenares, desde a ancestralidade, permeia a humanidade, Que é de onde viemos, por que estamos aqui, qual o propósito e para onde vamos, E esses mistérios estão ligados exatamente à questão do mundo espiritual, tá certo? Da nossa imortalidade da alma e das existências, ou seja, das vidas sucessivas, das múltiplas existências. Então, esse foi o propósito da codificação. E a questão, a relação entre mãe e filhos, ela está neste contexto. Por que são tão diferentes e foram e são até hoje, ao longo da humanidade, a relação entre mãe e filhos, Em determinadas épocas, situações, relações, famílias, essa relação entre mãe e filho é uma coisa suave, doce, e outras nem tanto. Então, tudo está ligado às múltiplas existências. Então, na pergunta 890, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Ou seja, ele é uma virtude, um privilégio, este amor materno, ou não? Ele é um sentimento comum a todos, tanto aos homens como aos animais, tido como irracionais. E a espiritualidade responde: é uma coisa e outra, ou seja, é tanto uma coisa quanto a outra ao mesmo tempo. Aos animais, a natureza dá o instinto às mães, dos animais, para que cuidem das suas crias até que elas possam sobreviver por si mesmo. Muitas vezes, esse amor ele vai extinguir ali perto da independência das suas crias, ou às vezes até antes, muito pouca coisa fica numa relação posterior. Já a natureza deu à mãe o amor aos seus filhos no propósito também de que esses filhos sobrevivessem, a conservação desses filhos. Só que na mãe humana, essa relação ela é muito maior, ela é muito mais ampla. Até depois que o indivíduo já está adulto, o filho já está adulto, esse amor continua, essa ligação continua tão forte, muitas vezes como no início, e sobrevivendo até ao além-túmulo. Então, após a morte, muitas vezes, a mãe continua acompanhando a sorte do seu filho, do seu rebento. Então, entende-se que, devido à racionalidade do ser humano e também a ligação, muitas vezes, anterior, esse amor jamais se extingue, É um amor para além da vida, como diriam os filósofos de plantão. Na 891,
Kardec pergunta, estando na natureza, né, em a natureza, como é que existem mães que odeiam seus filhos? E não raros desde a infância. Ou seja, o filho, depois de adulto, né, muitas vezes dá tanto desgosto aos pais que quebra um pouco o afeto. Seria até uma causa natural, né? Meu pai sempre dizia que a ingratidão tira a afeição. Ainda que a gente sabe que o amor de mãe, principalmente, supera a ingratidão dos filhos muitas vezes. Mas essa é uma relação bastante interessante. Porque desde a infância, então, se a mãe odeia o filho? E a resposta da espiritualidade é que às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação se aconteceu ter sido mau pai, ou uma mãe perversa numa outra existência, ou um mau filho, tá certo? Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada também por um espírito mau, que procura criar embaraços ao filho a fim de que sucumba à prova que esse filho buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Ou seja, aí são duas situações diferentes. Ainda que a mãe, né, tenha, pela remanescência, né, vamos dizer, antipatia àquele espírito que está no momento como seu filho, ela também se mostra como não um espírito evoluído, né, como um espírito mau que está animando ali agora o corpo como mãe daquele espírito, ela responderá por essa infração à lei divina, à lei de Deus, né? E esse espírito que está como filho será recompensado pelos esforços que ele se fez para melhorar, né? E aqueles obstáculos que a mãe, ora, coloca a essa evolução, a essa melhoria espiritual, a mãe responderá por ele. Então, na verdade, aí nós temos um processo, né, de expiação, de provas e expiações, onde dois espíritos se comprometem a passar. Na 892, Kardec pergunta, quando os filhos causam desgosto aos pais, não tem este desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que eles seriam objeto? Caso contrário, né? Então, assim, os filhos causam desgosto aos pais. Porque meus pais não me deram a atenção necessária, tá certo? Mas, e os pais teriam esse motivo, eles teriam essa escusa? E aí a espiritualidade responde que não, porque isso representa um cargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem para encaminharem os filhos para o bem. Essa é a responsabilidade e a missão dos pais. E demais, esses desgostos são, a miúde, né, as faltas que os pais cometeram com os filhos, né, o mau feitio, como diria a espiritualidade, desde o berço, tá certo? Então, na verdade, muitas vezes os pais estão colhendo aquilo que semearam. Como diria lá em Minas Gerais, meus pais diziam que é desde menino que se torce o pepino. Então, desde criança, né, é que os pais têm a responsabilidade de identificar nos seus filhos as más tendências e corrigi-las. Isso é obrigação dos pais encarnados, porque depois de uma certa idade, a criança, o espírito já não absorve mais esses ensinamentos. Então, desde a primeira infância, é obrigação dos pais encarnados identificarem nos seus filhos aquelas más tendências, aquelas faltas, e corrigi-las. O que muitas vezes são feitas ao contrário, elas são estimuladas a título de serem bonitinhas, de serem engraçadinhas, mas que vai, ao contrário, atrapalhar, né, o amadurecimento, o desenvolvimento espiritual, a evolução desses espíritos que estão no momento como filhos, e lá na frente vai trazer para os pais, né, a sementeira, dessa sementeira a colheita amarga, né?
E aí os pais dizem, meu Deus, onde foi que eu errei? Mas se analisarem os fatos e as consequências, todos os pais saberão onde errou com os filhos, não é verdade? Então, é uma reflexão para um tempo um pouco exíguo que nós temos, mas da importância da relação da mãe com os filhos, né? Da mãe com o filho, onde principalmente a mãe, o amor materno, é que dá uma sustentação à existência de qualquer criatura em cima da terra, né? De qualquer filho. E é uma responsabilidade muito grande, porque, como diz no Evangelho, todos os pais, mães responderão por aquilo onde os filhos falirem, onde os filhos fracassarem na sua caminhada de aperfeiçoamento, de melhoria, que passa por essa escola terrena, tá certo? Então, pedimos a Jesus que nos fortaleça, que nos abençoe e dê a cada um aquilo que é necessário para o cumprimento das suas missões. Que a paz de Cristo esteja com todos nós neste momento.